eu me lembro de criança, eu contando, e a criança disse, não, professor, não, conta do livro. Ou seja, porque contando da minha cabeça, ele tem que formular essas imagens. Do livro já chega mais pronta. E principalmente nesse momento onde tudo é imagem, né? Então, é preciso, inclusive, ter aí balancear um pouco. Até onde eu vou entupir a criança de imagens, até onde eu vou deixar um espaço para que ela possa imaginar. Professor, posso fazer uma Diga. pergunta? Pode, por favor. Baseado nisso que vocês estão falando, né, do visual e tal, o senhor ou alguém que está aqui na formação teve alguma experiência com crianças com deficiência visual? Crianças cegas? Porque aí, né, a criança precisa do visual, mas como que é talvez a experiência de estar narrando com mais detalhes esse visual para a imaginação, já que o palpável não vai acessar? Olha, eu vou abrir aí para a resposta dos colegas, porque é uma pergunta que eu acho que é preciosa, trabalhar com crianças especiais, e que é um desafio para qualquer um quando a criança chega na sala de aula, né? Às vezes tem escolas até que reluta a acolher porque não se sente preparado. Às vezes o professor recebe lá o baque dos peitos e ele não está preparado para dar conta daquilo. Mas eu diria que para uma criança com deficiência visual, o maior recurso que nós temos para ela é a nossa voz, é a nossa partitura, são as pausas que a gente faz, são as intenções que a gente coloca ali atrás de cada fala. É isso que vai dando esse colorido, porque como ela não enxerga, o colorido dela vem a partir daí, das nuances que a voz pode proporcionar. Mas eu abro aí para os colegas que trabalham um pouco, já tiveram alguma experiência com crianças, né, com deficiência visual. Outra opção também é, para além da fala, né, da partitura, Romy, que você está falando, usar o recurso que eles têm, que é muito rico, que são os outros sentidos, né? Sim. Então, o tato. Então, se a gente quer expressar alguma coisa relacionada à cor, da gente utilizar a textura do contato com algo. Então, o céu, por exemplo, algo que seja macio, como algodão, e aí você vai construindo com ele a partir, inclusive, do que ele compreende, do que seria aquilo, né? Então, é uma contação em que os outros sentidos precisam ser trabalhados. Basta a gente também escutar a história com os olhos fechados. Quais são os sentidos que a gente vai aguçar? Né? Que sensações a gente tem ouvindo uma história com os olhos fechados? É um outro lugar de escuta, é uma outra percepção dessa linguagem, né? Então, a partir daí, você consegue também levar isso para uma criança que tenha deficiência visual, no caso. Concordo. Como duas colegas colocaram aqui no bate-papo, né, a questão da audiodescrição, que não só as crianças, mas os adultos, as pessoas cegas, utilizam, né, desse recurso para poder imaginar o que está se passando. Então, na audiodescrição é tudo muito bem detalhado. Então, se a porta fecha, a gente tem que indicar que a porta está fechando, né? Então, assim, todos esses elementos que a gente consegue visualizar, para a criança a gente vai ter que narrar, né? Explicar assim direitinho. Eu nunca tive experiência com crianças cegas, na verdade com crianças com deficiência assim de contação de história não, mas eu já vi uma narração em libras, uma narração de história, a história dos Três Porquinhos em libras, e assim eu fiquei impressionada porque como não tem a voz, então a expressão do corpo e da face é muito presente. E aí ele narrou a história, foi um professor surdo que estava contando a história. E aí a gente conseguia entender o que estava acontecendo em cada cena pela expressão corporal e pela expressão facial. Eu achei fantástico. Eu não vi ainda a reação das crianças, né, surdas ao assistir essa contação, mas pela própria experiência que ele trouxe, parece fantástico, assim. Então, são os diversos elementos, né, que a gente usa. Isso. Eu já tive... deixa eu abrir aqui para vocês
conseguirem olhar para mim. Pronto, ótimo. Eu já tive experiência, né? Eu não me considero contadora ainda. Comecei agora com o curso para poder dizer que sou contadora, mas eu sou professora da rede municipal e já tive experiência com criança cega. Primeiro, que nós não ficamos sozinhos na sala, não é uma sala cheia de alunos e a criança cega. Sempre tem a gente chama de ADI, que é uma pessoa que fica do lado da criança para atender qualquer necessidade. Então, nesses casos da história, o que a colega falou anteriormente, a questão da audionarração, a pessoa fica sempre do lado, falando perto do ouvido dele todos os detalhes que ele não consegue perceber, e o professor que vai fazer aquela contação, ele se encarrega de levar alguns objetos, porque nós adultos e que enxergamos, nós temos já um sistema pronto dentro do nosso cérebro, porque a Exato. gente já viu, a gente já teve contato, e eles não. Então, além dessa audionarração, a gente tem que ir construindo essas pontes para que ele mantenha isso, né, internalize isso, e ele consiga fazer em outras ocasiões, quando ele não tem essa pessoa do lado que vai estar. Então, eu estou contando a história e a pessoa está do lado falando. Então, a professora está mostrando agora um boneco azul. Quando é possível, tem sempre um objeto que já está separado para ele e a pessoa que ajuda, ela entrega na mão dele para que ele sinta, porque às vezes ele ainda não construiu esse repertório, né, que a gente adulto e que consegue enxergar, já tem dentro da gente. Então, a gente que já viu, a gente fechar os olhos e imaginar, é fácil, mas para uma criança que está construindo esse repertório, não é tão fácil assim. Então, é todo um processo, né? E aí tem os cursos do Instituto de Cegos, pelo menos para a rede municipal, que os professores sempre tomam para poder ir tendo essas sacadas, assim, porque realmente é bem difícil, é desafiador. Perfeito. Muito obrigado, Luciana, pela sua fala. Eurides também, acho que são falas que vêm aí jogar uma luz nessa questão, né? E a voz justamente da experiência, que vai somando, né, com esses outros Homem, recursos. deixa eu só contar para vocês um parêntese. É interessante porque, assim, a criança cega, ela não tem noção de como as outras pessoas se comportam ao redor dela. Então, Exato. geralmente, as crianças que enxergam, elas estão ouvindo e muito atentas, né, ao recurso que você está usando na hora de contar a história. Então, geralmente, elas ficam na rodinha, de perninha cruzada, com os olhinhos ávidos ali para ver as coisas. E a criança cega, a emoção que ela vai sentindo, ela vai externalizando. Então, se ela fica ansiosa para saber o que vai acontecer depois, ela começa a se balançar. Se ela fica feliz, ela bate palma. E assim, e todos os que estão ao redor, quando eles ainda não estão acostumados com essa condição da criança cega, eles meio que se assustam. Então, você tem que aprender a dividir isso. Como você vai fazer para a turma continuar prestando atenção em você? E você não pode pedir para o aluno que não enxerga parar de fazer aquilo, e nem a pessoa que está te ajudando ali, ela não pode pedir, porque realmente é o momento dele entrar na história, né? Então, é a interpretação dele. Exatamente. Então, existe todo um movimento que o professor, ou no caso, o contador de história, ele tem que saber fazer ali para prender a atenção das outras e deixar que aquela criança cega, ela participe com toda a emoção, com tudo que ela pode sentir da história. É muito legal, é muito legal. Porque tem uma coisa que a sua fala aí, Luciana, me suscita uma coisa chamada esquemas, que a gente usa para ler textos, para interpretar e tudo mais. Por exemplo, na leitura você está lendo aqui, aí fala que um personagem foi a um restaurante. Se já fomos a um restaurante, se sabemos como um restaurante funciona, nós temos em mente o esquema do que é um restaurante. Eu só vou ativar esse esquema. Eu estou lendo, menciona que alguém chegou lá no restaurante aquilo, eu já sei o que é aquilo, aquele esquema automaticamente é acionado e eu já visualizo. A criança com essa deficiência aí, ela não tem os esquemas, principalmente quando é criança, porque ainda é muito tenro em idade, ela não tem esses esquemas montados ainda, ela está em construção disso. E, às vezes, ela tem alguns esquemas que funcionam ali na família, mas o professor não tem essa convivência, ele já tem mais essa dificuldade de fazer com que isso chegue até ela, de ajudar a criar esse esquema para que ela reconheça e se sinta ali.
Achei muito, muito, muito precioso você trabalhar isso e trazer isso. Professor, uma dúvida também que eu gostaria de saber com o senhor, não sei se o senhor já teve experiências com isso, mas se essa dinâmica que foi feita aqui com o grupo, né? Se isso também tem como ser trabalhado com crianças, logicamente as alfabetizadas, provavelmente quarto, quinto ano, aproveitando esse momento também da pandemia, do home office, né, do trabalho online, se o professor ele consegue fazer uma interação com a turma, com as crianças, cada um na sua casa, fazendo essa história, esses personagens, isso é possível até para uma interação entre os alunos, uma interação maior das crianças e trabalhar com todos esses aspectos? O senhor teve experiência com isso? Funciona? É possível? Olha, eu não tenho a experiência de fazer isso online, eu não tive ainda a oportunidade de ter aulas online com crianças. O que eu diria é o seguinte, tudo depende muito do texto. Eu acho esse um texto longo para que eles possam fazer assim. Pelo seguinte, tem muitos personagens aí que, a propósito, Cris, está nos ouvindo, Cris? Onde está a lista de presença? Então, eu fico pensando que talvez, se nós tivéssemos um texto que fosse mais curto, né, ficaria muito mais fácil. Porque nesse texto, falando pela experiência do trabalho presencial com crianças alfabetizadas, terceiro ano, quarto ano, quinto até, fazendo esse texto, eles olham ali, eles veem, minha fala é essa aqui. Então, começa a leitura. Como eu só vou entrar bem lá adiante, aí eu entro numa conversa, eu cutuco o outro, não sei o quê, pá. Então, gera uma certa distração. Fico pensando se na situação online, se fico Vai pensando... tomar seu banho. Ô, Júlia, fecha aí um pouquinho, querida, o microfone. Fico pensando se numa situação, né, online, o que poderia estar acontecendo. Se o fato de o aluno estar ali sozinho, isso seria favorável no sentido de não distraí-lo e ele acompanhar, ou se isso iria piorar uma situação, né, isso iria além do que acontece no presencial, né? Queridos, deixa eu trazer minha... Sim, vamos Desculpa lá. interromper tanto, deixa eu trazer minha experiência. Pronto, a gente precisa disso, é precioso. Eu não sei como está nas escolas particulares, mas na escola pública eu acho que seria impossível fazer isso. Por quê? Porque é muito difícil usar tecnologia com eles, né? Então, assim, você nunca está dando aula sozinho. Você está tentando dar aula e os pais sempre, todas as vezes, eles se intrometem. Na verdade, eu costumo conversar com as outras professoras da escola e a gente tem a sensação que a gente está dando aula para os pais, para que depois, em outro momento, eles passem para os filhos. Então, assim, é muito complicado. Na situação da aula em si, muitas vezes a gente tem que pedir ao pai que, por favor, deixe a criança se colocar. E quando uma criança fala alguma coisa que a outra ouve, que é natural da sala de aula, eles tirarem uma onda, né, uns com os outros, falou errado, então vira briga entre os pais, né? Os pais começam a brigar entre eles, porque o seu filho falou com o meu filho, então eu acho que seria impossível, neste atual contexto, até que eles aprendam a lidar com a tecnologia, fazer uma contação assim dividida. Sim, sim. Luciana, então, aproveitando essa sua fala, e até o professor vai comentar com mais propriedade, se fosse, então, num outro contexto, ao invés de cada aluno na sua casa trabalhasse os personagens, se fosse feito esse trabalho com os pais, tá ali o pai, a mãe, até mesmo visando a possibilidade dos pais estarem mais inteirados, estarem mais participativos na educação das crianças através da contação de histórias. Você já teve experiência com isso? O professor Rony também pode comentar e me ajudaria muito. Obrigada. Vai lá, Luciana.
Você está sem som. Eu não tenho essa experiência, né, de trabalhar com os pais assim. A experiência que eu tenho de trabalhar com as crianças e no presencial é uma coisa que eles gostam muito, muito, muito. Inclusive, tem uma importância muito grande essa história da leitura dramática, porque os alunos se veem fazendo os personagens, e aquilo dá um prazer enorme. Né? Lembrando, a lista já está aí disponível, viu, gente? Então, isso dá um prazer enorme para eles. E o que acontece? Muitas crianças que são menores, que ainda não estão bem alfabetizadas e tudo, elas querem participar e elas querem fazer. E eu vi crianças saindo dessa coisa do não saber ler e entrando na leitura, no mundo da leitura, através da contação. Aí você ia dando para ele uma fala que era mais simples, que ele poderia até memorizar, aí vai depois para uma maiorzinha e ele vai entrando. Né? Eu tenho em mente assim, algumas crianças, foi um processo muito bonito. Elas ficaram apaixonadas pela leitura dramática, mas ainda não tinham uma fluência para poder fazê-la. E aí elas iam bordejando ali, iam até que, né, a coisa vai andando. Uma coisa que é muito importante também da leitura dramática é a descoberta do texto, do sentido do texto. Por exemplo, se eu estou lendo aqui, eu digo assim, histórias que utilizam a fantasia de forma mais elaborada, histórias vinculadas à realidade. Uma criança que está em processo de alfabetização, ela diria, histórias que utilizam a fantasia de forma mais elaboradas. Não é esse o processo de leitura que eles fazem? Não é mais ou menos por aí? Então, esse processo, a leitura dramática, como eles já ouviram, de certo modo conhecem o texto, isso vai dando uma acelerada nessa decifração que eles vão fazendo do texto e vão descolando dessa coisa, né, dessa leitura primeira que elas fazem, né, dessa leitura mais, assim, não sei como diria isso, os pedagogos aí que podem nos ajudar, mas eu sinto que isso ajuda. Inclusive, eu trabalhei com crianças de 4º ano, às vezes entrando no 5º, que um aluno de 5º ano que faz uma leitura assim ainda. Depende da realidade onde você está. E com essas crianças, por exemplo, a leitura dramática ajudou, porque não era só a angústia de ter um texto ali e você ter que lê-lo e dar sentido a ele. Mas como você já conhecia a história, outras pessoas já fizeram o personagem, você vai se arriscando mais nessa decifração, ela vai se jogando mais. Então, acho que ela contribui nesse sentido. Então, faremos mais uma rodada para mais uma leitura com outras pessoas, ou vocês acham que já deu? Lembrando a vocês, gente, que tem aí a lista de presença. Por favor, assina aí. Deixa eu dar 1 minuto para vocês fazerem isso. Espera aí. Professor, Vamos lá. Assim, individual, em grupo, ficou bem massificado, mas eu acho que, se eu puder sugerir,
eu acho que seria, se o senhor pudesse dar mais uma pincelada em como fazer isso de forma individual, trabalhando com os personagens, seria interessante, se o senhor achar pertinente. Você fala, trabalhando com vocês aí, A história de forma, a fala individual, ao invés de ser em coletivo. Mas de individual, de modo que os outros não ouçam, ou eu vou trabalhar... Aí talvez, o que ela esteja falando é de trabalhar o livro e não a dramatização, né? Não a leitura dramática, porque a leitura dramática, como ele colocou, não dá para fazer de uma pessoa só através da leitura do livro. Seria a leitura do livro, Eurides. Exato. Seria a leitura do livro. E aí o que você vai levar para aí nessa leitura é muito a sua entonação. Eles estão vendo a gravuras, mas é a sua partitura que vai dar essa força ali, que vai ajudar ali. Inclusive, por exemplo, eu não sei se eu trouxe para aqui, eu acho que não. Não, cadê? E nesse ponto, professor, eu acho que é importante saber um pouco, entre parênteses, assim, a personalidade de cada personagem, né? Quem é o bravo, quem é o que está irritado, quem é o enrolão, quem é o humorista, porque a partir daí a gente consegue pensar na voz, pensar na entonação, né? Porque a gente tem que, até porque como são vários personagens, principalmente no caso da leitura do livro, a gente saber um pouco como é a característica daquele personagem. Esse é o que fala irritado, esse é o que fala enrolando, esse é o que tenta enganar, o camaleão que né, muda de opinião toda hora. Essa aqui é a borboleta. Então, assim, eu acho que é importante ter essa percepção do como é a característica de cada um, que isso vai ajudar na hora, né, da gente buscar esse tom, né? Exato. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque... eu tenho muita questão de materiais, porque eu tenho uma prática muito grande na área de saúde, de contar histórias em ambiente de saúde. E em ambiente de saúde, por conta de protocolo de segurança, o uso de materiais é muito restrito. Sim, né? sim. Então, a gente tem que trabalhar realmente a questão de voz, a questão, às vezes, da expressão corporal, porque, por questão de segurança do paciente, né? Muitas vezes nem um fantoche é autorizado a você entrar com ele, né? Porque ele está vindo do ambiente externo, ele vai para um ambiente, né, em que está com pacientes. Então, essa questão mesmo, como a gente, às vezes, fica se preocupando muito com o material que seria, né, um secundário, um a mais, e não ser o principal ponto da história. Né? Às vezes a gente esquece da história e fica muito preocupado em montar uma maquete, em montar um cenário, em montar... Né? As técnicas, claro, elas ajudam muito a prender a atenção, mas que ela nunca seja mais do que a história. Né? E ela é coadjuvante da história. A história é a principal que está ali. Eu, pelo menos, penso dessa forma, e como tenho essa prática em ambiente de saúde, né, de realmente a gente muitas vezes fica limitado a voz e corpo. Você estava falando aí, e eu estava me lembrando, né, que assim, às vezes a gente subestima o imaginário da criança, né? E eu estava me lembrando, a gente quer encontrar tudo pronto e não deixa a criança imaginar aquele personagem, imaginar aquele cenário, né? A gente já quer entregar tudo pronto para ele. Eu estava me lembrando, Francisco, quando eu trabalhava com ensino de línguas, tinha uns... mas isso tem também, que eu não sei dar um nome para isso. Lá a gente chamava Culinary Rods, que são uns palitinhos, não é um palitinho, são uns coisinhas de madeira. Você tem quadrados, você tem retângulozinhos, tem mais compridos, tem mais curtos. Não são pauzinhos assim, ele é retangular. Às vezes você tem ele desse tamanho, tem menor, e até pequenininho, que aí já é um quadradinho. Ele é meio quadriculado e assim comprido, e você tem tamanhos diferentes, cores diferentes.
Às vezes você Não é Tangram, não? Material Não dourado. chama Tangram, não, esse material? Não, é material dourado. É material dourado, que é para contar, para tá. matemática. Ah, tá, para matemática, sim, material dourado. É, para contar a dezena, a unidade, dezena, Pessoal, centena, vocês material esqueceram o dourado. microfone aberto, está dando microfonia. Tem alguém com o microfone aberto. Então, você falou que é material dourado? É material dourado, a caixinha que vem com essas pecinhas, é para matemática, é para contagem. Informação de Isso. tudo, dezena, centena, milhão. Pronto. Mas com esse material, você pode contar uma história. Cada personagem está numa cor ou um tamanho diferente. Aí você vê, talvez dois adultos são duas cores, mas mesmo tamanho, a criança já é uma outra cor, um menor. E de modo que você vai associando aquele tamanho, aquela cor, aquele personagem, e você pode contar a partir dali. Só que ali não tem carinha, não tem nada, era só um pauzinho ali, um coisa com a cor. Ainda assim você consegue, né? Porque tem esse espaço imaginativo aí, né? Que é super importante. Bom, nós estamos em meia hora, né, para a gente concluir. Eu gostaria de saber se a gente vai fazer mais uma vez uma leitura com outras pessoas desse texto, ou se é o suficiente, se a gente passa, se alguém trabalhou aquele texto a História Bela do Gato e da Panela, porque foram esses dois como exercícios que a gente mandou para casa. Me ajudem aí a bater o martelo e definir esse último momento, ou se vocês preferirem que esse seja um momento de trocar ideias e tudo mais, a gente pode continuar fazendo. Roma, eu mandei aí o link da história que acabou de contar, se por um acaso quiser utilizar como recurso de narração. Ela está aí, agora é antiga, ela não é a mais nova, não. Não são as imagens que te encantou, não, são as mais velhas. Certo. Você mandou aqui no chat, foi isso? Isso. Bom, eu tenho aqui um Docs, Google Docs aqui, também. Espera aí. Você está como quem, Euridice Hyde? Como Euridice Hyde, é isso? Como Euridice Hyde, isso. Então não chegou aqui não, Euridice. Eu também não estou conseguindo visualizar, não. Então, vamos pedir a Euridice para É porque eu tinha mandado só para você. Eu reenviei, é porque eu mandei só para você, mas agora enviei para todos. Pronto. Tá. Agora chegou, porque nem para mim tinha chegado aqui, não tinha visto, não. Pronto, está aqui para todos, né? A Primavera da Lagarta. Pronto. Alguém aqui está pedindo a História Bela. Poderíamos fazer uma História Bela aqui? Uma leitura dela? O que vocês acham? Eu acho que sim. Então, vamos dar uma passadinha pela História Bela e depois a gente vai andando para fazer o fechamento. Se alguém também tem alguma história que queira compartilhar, aqui no nosso finalzinho a gente pode fazer. Pronto. Estamos aí com a História Bela do Gato e da Panela. Vou aumentar aqui. Apesar de que vocês têm o texto aí, mas alguns podem estar no celular e não ter como abrir. Então, vamos fazer como exercício, né? Quem gostaria de fazer essa abertura da história? Aliás, antes que a gente chegue lá, eu trouxe uma coisa que eu gostaria de compartilhar. Vocês viram que aquelas roupas que a gente construiu para esses bonecos, eles têm umas roupas que são bonitas, chiques, coloridas. Agora, tem também essas basiconas que a gente mandou a confeccionar, de modo que ela é bem básica,
e é de um tecido que parece papel, assim. Eu acho que ele é algodão, não sei se é papelinho, o que é isso. De modo que aqui você pode montar coisas, aqui você pode, com essa mesma roupa, você pode fazer mais de um personagem, porque você vai ter adereços, você vai ter coisa aqui que esteja colada, que seja costurada, e terminou aquilo, aí você tira e já faz um outro personagem. Só lembrando, assim, porque chegou um momento que a gente ficou, poxa, e aí, cadê as roupas? A gente não tem que fazer um figurino todo para cada vez. A gente pode ir aproveitando. Até porque chega um tempo que você não tem mais espaço para guardar essa traquitana toda. Então, vamos lá. Quem gostaria? Talvez a gente... Graziela, foi isso? Isso. Talvez seja uma boa ideia se a gente alternar Graziela e mais uma outra pessoa, ou mais duas. Aí cada um vai fazendo um parágrafo e vai trocando, e vai revezando. Eu faço uma parte também. Vanessa, isso, Vanessa, Graziela. Posso fazer uma outra parte também. Quem foi? Daniele. Daniela. Então, Vanessa, Graziela e Daniele. Então, quem vai começar? Pode ser. Pronto. A História Bela do Gato e da Panela, de Jonas Ribeiro. Era uma vez De quem? gato. De quem? Jonas Ribeiro. Sim, seu ouvinte precisa saber. Eu falei. Era uma vez gato. Eu não sei se cortou, mas me pareceu rápido. Ah, tá. De novo. A História Bela do Gato e da Panela, de Jonas Ribeiro. Pode começar? Sim. Era uma vez um gato que estava sempre com fome. Ele vivia atrás da comida, e toda a comida vivia fugindo do gato, de tanta fome que ele tinha. Dia... Veja só, Graziela, vá mais devagar, saboreie cada palavra, cada frase, né? Sem ficar monótono, mas sem correr, como se fosse um delicioso chocolate suíço que você bota na boca, aquelas bolotinhas, e ela vai... Vamos lá? Tá bem, eu gosto da divisão que você fez, eu acho que você foi rápido, pode ir mais um pouquinho. Principalmente, gente, porque esse primeiro parágrafo é o parágrafo que abre a história. Então, a gente precisa set grounds, ou seja, estabelecer onde é que a gente está pisando, o que está acontecendo. Então, a compreensão e o tempo de quem está ouvindo assimilar isso é precioso, aí não dá para correr. Tudo aí é novo, certo? Então, vamos lá. Era uma vez um gato que estava sempre com fome. Ele vivia atrás da comida, e toda a comida vivia fugindo do gato. Calma! Fome que ele tinha. E toda a comida vivia fugindo do gato. Devagar, devagar. Aprecie esse chocolate. Era uma vez um gato que estava sempre com fome. Ele vivia atrás da comida, e toda a comida vivia fugindo do gato, de tanta fome que ele tinha. Um dia, o gato saiu para passear e encontrou uma panela bonita e cheirosa. Pronto, obrigado. Melhorou. Mas sempre tenha em mente assim, essa coisa do não correr. Porque, às vezes, você perde. Quando você perde, o que é dito já foi. No vídeo, você pode até voltar, mas a gente contando não tem como voltar. E você perdendo aqui no início, dificulta a compreensão do que vem depois. E aí pode dispersar, pode levar a você não acompanhar a história. Vamos lá. Vanessa ou Daniele, quem gostaria de continuar? Eu posso. A panela levou um grande susto e fugiu do gato. A fome do gato, né? A fome do gato aumentou. A panela corria e espalhava um cheiro gostoso no ar. O gato miava e corria atrás da panela. Olha, veja quantos verbos tem aí, né? A fome do gato aumentou, a panela corria, espalhava, miava, corria. Então, são várias ações. Vamos
de novo, lembrando que tem essas ações, e explorar mais o tempo delas, que é para poder a pessoa que está ouvindo processar. Então, a fome do gato aumentou. Se a gente pensar aqui como lá na aula de redação que a gente tinha, aquela primeira frase do parágrafo que contém, ela resume toda a informação, né? E o que vem a partir dali são explicações dela. Então, algo muito parecido por aí. A fome do gato aumentou. Vamos agora destrinchar o que é que aconteceu com isso aí. Né? Aí você vai enumerar as coisas que vieram. Vamos lá. A fome do gato aumentou. A panela corria e espalhava um cheiro gostoso no ar. O gato miava e corria atrás da panela. Pronto. Vou pedir uma pausazinha a você, entre outra pessoa, fazendo esse mesmo parágrafo. Qualquer um da sala. Eu vou entrar. Irá. Vai, Irá. A fome do gato aumentou. A panela corria e espalhava um cheiro gostoso no ar. O gato miava e corria atrás da panela. Pronto. Obrigado, Irá. Eu acho que Irá, ela contribuiu um pouco mais aí no que, quando ela diz a panela corria, né? Aí uma ação, e espalhava um cheiro gostoso no ar. Acabou na cara da Nelly? Ela não... Como é que se diz? Ela deu uma esticadinha no gostoso, não sei se foi um cheiro gostoso no ar, ou foi um cheiro gostoso no ar. Foi uma das duas que ela acentuou, alongando a vogal um pouquinho. Às vezes a gente lança mão desse artifício, porque aqui tem correr, espalhar, tem um cheiro. Então, são várias ações que ficam compactadas ali e que, com a narração, simplesmente você pode valorizar. Mais uma outra pessoa fazendo esse parágrafo. Me dê um segundo. Desculpem. Sim, vamos lá. Vamos lá, mais alguém fazendo para depois a gente voltar para a Vanessa? Vou fazer. Posso ir? Pode. A fome do gato aumentou. A panela corria e espalhava um cheiro gostoso no ar. O gato miava e corria atrás da panela. Ok. Você fez toda divididinha, certinha, parará. Talvez seja a hora de mais um colorido, né? E que às vezes a gente consegue esticando uma vogalzinha ali. A panela corria e espalhava um cheiro gostoso no ar. Então, às vezes, a gente dá uma esticadinha ali para dar um colorido. E isso ajuda também a quem está ouvindo ter o tempo de processar. O gato miava e corria atrás da panela. Né? Eu posso dizer, o gato miava e corria atrás da panela. Mas eu também posso dizer, o gato miava e corria atrás da panela. Né? O gato miava, eu separei as ações. Né? Que ele miava, uma coisa, e corria atrás da panela. Ainda deu uma esticadinha. Então, é preciso ter o cuidado de não sair esticando vogal em tudo quanto é lugar, mas vendo como a gente pode ir buscando esse colorido, né? Para não deixar a história se esvair. Um parágrafo desse, que são duas linhas, basicamente, você tem aí 4 verbos,
né? Então, vamos lá, Vanessa. Aí você volta para a fome do gato aumentou e lê mais um pouquinho, e a gente continua. A fome do gato aumentou. A panela corria e espalhava um cheiro gostoso no ar. O gato miava e corria atrás da panela. De repente, a panela entrou na floresta e sumiu. Até o cheiro sumiu. Pronto. Aí finaliza uma ação. Tem uma coisa que você faz aí nesse de repente, esse gancho, né? Porque o gato miava e corria atrás da panela. Vai entrar uma outra coisa, e aí você puxa o ouvinte pelo braço e leva. De repente, a panela entrou na floresta e sumiu. Até o cheiro sumiu, né? Então, isso que você faz com o de repente é bacana. É esse gancho que nos ajuda a ir conduzindo. Uma outra coisa em relação à divisão, olha que todas as frases que a gente tem no parágrafo anterior, a fome, o sujeito é a fome, a panela, o gato, né? Então, esteja atento como você vai cortar isso, porque às vezes você diz: o gato miava e corria atrás da panela. É uma possibilidade. Ou então, o gato miava e corria atrás da panela, né? Então, a gente vai descobrindo que pode fazer esses manejos. Agora, tenham cuidado de não separar todo o sujeito de frase. O gato, a galinha, então, isso é muito mais apropriado quando você tem um e outro, e aí, por exemplo, o gato miava e corria atrás da panela. A panela congelou de vez. Quer dizer, é um e é outro. Você está direcionando para onde está indo a ação, né? Só isso, para a gente não sair cortando ali, sempre depois do sujeito, sempre depois do sujeito, né? Às vezes vem o sujeito e o predicado junto, porque a frase comporta isso. Mas vamos lá, rapidinho. Então, o próximo, aí a gente foi até o cheiro sumiu. Olha aqui, sumiu, sumiu, são palavras que se repetem. E é um recurso poético até. De repente, como ela leu, né? Como Vanessa leu, de repente, a panela entrou na floresta e sumiu. Até o cheiro sumiu. Olha que o meu acento foi em cheiro. Até o cheiro sumiu. Sumiu, aparece lá e cá. Lá em cima, quando eu digo, de repente, a panela entrou na floresta e sumiu. Eu acentuei, sumiu aí porque é palavra nova. Mas olha como ele se repete lá embaixo. Até o cheiro sumiu. Eu acentuei cheiro. Sumiu não é novo. Então, ter esse cuidado de quando a gente acentua uma coisa, destaca, eu digo acentuar no sentido de destacar, a gente poder fazer esse jogo, de não ficar acentuando a mesma palavra que está se repetindo, porque não há necessidade, né? Ela já está lá nessa bagagem do ouvinte dessa história, no esquema que ele está construindo. Então, vamos lá. O próximo, o gato procurou. O gato procurou e não encontrou nenhum sinal da panela. De tanto procurar, o gato resolveu dormir um pouco. Você trocou uma coisa aí. Vou tentar de novo. Vamos é lá. o cansado de tanto procurar, tenho cansado. O gato procurou e não encontrou nenhum sinal da panela. Cansado de tanto procurar, o gato resolveu dormir um pouco. Uhum. O medo Ok. da panela passou e ela saiu do seu esconderijo. O gato Pronto. continuava dormindo. Pronto, aí vamos até esconderijo. Pronto, beleza. E você fez bem divididinho, tudo, pá. Aí é onde a sua emoção vai, onde você achar que pode colorir mais isso aí ou não, né? Mas, do mais, acho que foi legal.
Quem gostaria de ler esse mesmo trecho? O gato procurou. Paramos em até o cheiro sumiu. Mais uma outra pessoa, continuando. O gato procurou e não encontrou nenhum sinal da panela. Cansado de tanto procurar, o gato resolveu dormir um pouco. O medo da panela passou e ela saiu do seu esconderijo. Ok. Ouvi aí alguns acentos que você colocou em palavras, né? Não é que não pode, pode e deve, mas assim, como é que a gente chega a uma sonoridade que a gente agrade? Vamos lá, fazendo a primeira frase que você fez, o gato procurou. O gato procurou e não encontrou nenhum sinal da panela. Okay. Cansado de tanto procurar, o gato resolveu dormir um pouco. O medo da panela passou e ela saiu de seu esconderijo. Ok. No cansado e no medo, cansado de tanto procurar, cansado daqui e o resto cai. Talvez você possa botar o cansado de tanto procurar, que é, digamos assim, um gancho para dizer o que vem depois, ele leva para o que vem depois. Quem sabe se você levasse todo no mesmo tom. Ou então que ele venha de lá para cá, venha descendo. Cansado de tanto procurar, cansado de tanto procurar, o gato resolveu dormir um pouco. Em vez de cansado de tanto, porque você ficou cansado aqui com um acento forte e depois cai. Enfim, gente, não tem certo nem errado, só estou tentando desconstruir um pouco as formas como a gente faz, e é cada um fazendo e escolhendo que cores você vai botar no seu bordado. Vamos lá. O gato continuava dormindo. Quem continua? Vamos lá, quem vai? Qualquer um? Eu posso, Rony. Isso, vamos lá. O gato continuava dormindo. A panela abriu sua tampa e aquele cheiro delicioso acordou o gato. O gato descobriu que Vamos lá. Bom, o gato continuava dormindo. É uma ação que está acontecendo lá. Bom, o gato continuava dormindo. E aqui, né, em oposto ao gato, o que é que está acontecendo? Então, essa é uma ação importante, né? Que a panela abriu a tampa e tem aquele cheiro gostoso que saiu e que acordou o gato. Né? Vamos tentar achar esse clima aí? Vamos, tá. O gato continuava dormindo. E a panela abriu a sua tampa e aquele cheiro delicioso acordou o gato. Pronto. É uma maneira Pode de fazer. continuar? Soa bem, pode. O gato descobriu que a panela estava cheia de macarrão e bolinhos de carne. Ele comeu como um rei. Olha aí, outra possibilidade. O gato descobriu que a panela estava cheia. Macarrão e bolinhos de carne. É uma outra forma, você está dizendo a mesma coisa, você só mudou a estética do dizer. Ao invés de colocar a preposição... Você botou uma pontuação diferente. O gato descobriu que a panela estava cheia. Assim, mas cheia de quê? E aí, depois da pausa, você diz. Então, o gato descobriu que a panela estava cheia de macarrão e bolinhos de carne. Inclusive, olha como eu estiquei mais, sem alongar demais a vogal, mas de dar esse tempo de escutar e de construir a imagem de quem está ouvindo. Certo? Você não fez errado, não tem nada do errado, mas a gente sempre está apontando como possibilidades de se fazer. Claro. Vamos lá. Repito essa parte? Vai, faça.
O gato descobriu que a panela estava cheia, macarrão e bolinhos de carne. Ele comeu como um rei e achou tudo tão maravilhoso que até lambeu a panela. A panela ficou apaixonada pelas lambidas do gato. O gato ficou apaixonado pela beleza da panela. Os dois namoraram, os dois se casaram e os dois viveram felizes para sempre. Veja só, Maria. Aqui você fez uma... né, apaixonado, a panela ficou apaixonada pelas lambidas do gato. O gato ficou apaixonado pela beleza da panela. Bom, é uma palavra que está repetida, né? Não sei se a gente precisaria exatamente acentuar as duas, mas... Nesse caso, seria como aquela outra parte do texto onde tem onde fala do cheiro, né? Veja como você faz aí. Exato aquilo. Ela já apareceu, não precisa acentuar, porque ela não é nova. Uma das razões para não acentuar. Mas eu posso falar a frase inteira sem botar um acento na palavra. Né? Eu posso esticar, eu posso fazer de outras formas. Então, vai lá, a panela ficou apaixonada. Faça essas duas frases aí. Aliás, começa, ele comeu como um rei. Começa daí. Certo. Ele comeu como um rei e achou tudo tão maravilhoso que até lambeu a panela. A panela ficou apaixonada pelas lambidas do gato. E o gato ficou apaixonado pela beleza da panela. Ok. E você acentuou tão, lá na primeira, tão maravilhoso, até lambeu a panela. Não tem nada errado em acentuar aí. Mas, enfim, também há outras maneiras. Né? Então, aqui é mesmo enumeração, né? No final. Os dois namoraram, os dois se casaram e os dois viveram felizes para sempre. Aqui eu dei uma esticadinha no felizes só. Não foi um acento. Enfim, alguém mais gostaria, só para a gente fechar, ele comeu como um rei, achou tudo, a partir daí fechar esse restante do texto? Quem gostaria? Posso continuar? Vai. Pode ir, professor. Vai. Pode? Pode. Rapidinho, deixa eu só acelerar isso. Ele comeu como um rei e achou tudo tão maravilhoso que até lambeu a panela. A panela ficou apaixonada pelas lambidas do gato. O gato ficou apaixonado pelas lambidas da panela. Os dois namoraram, os dois se casaram e os dois viveram felizes para sempre. Ok, Joyce, obrigado. Aqui, Joyce, a minha sensação que eu tive é que você acentuou muito, tão maravilhoso, e o lambeu a panela. Especialmente nessa primeira frase, eu achei que ficou pesado esses dois acentos. Então, como é que você faria de novo, sem botar esse peso no tão e no lambeu? Ele comeu como um rei e achou tudo tão maravilhoso que até lambeu a panela. A panela Não, essa primeira frase, Só a primeira. Sim. Ele comeu como um rei e achou tudo tão maravilhoso que Por que não ele comeu como um rei? Ou então, ele comeu como um rei, afirmou. Porque você está separando. Ele comeu como um rei. Então, me soa estranho essa separação. Ele comeu, né? Ele comeu como um rei.
Ele comeu como um rei e achou tudo tão maravilhoso que até lambeu a panela. Pronto, você tirou o acento de tão e lambeu, a informação está aí e está mais bonita, não dá aquela porradinha no ouvido que tão lambeu, né? Assim que vai, que às vezes a gente faz na contação, ali no presencial, ali naquela coisa, e na emoção, e é preciso ter o cuidado desses acentos para não ficarem muitos nem muito fortes. Vamos lá, só mais uma pessoa fechando. A panela ficou apaixonada e a gente fecha. Posso fazer, Rome? Pode. Vamos lá. Ele comeu como um rei e achou tudo tão maravilhoso que até lambeu a panela. A panela ficou apaixonada pela lambida do gato. O gato ficou apaixonado pela lambida pela beleza da panela. Os dois namoraram, os dois se casaram e os dois viveram felizes para sempre. Ok. Eu acho que você acentuou apaixonada, apaixonado, né? Talvez pudesse ser mais leve, aí, mais suave. E não tenha pressa. Não corra. Você quer fazer de novo? Pode ser. Ele comeu como um rei e achou tudo tão maravilhoso que até lambeu a panela. A panela... Não, achou tudo tão maravilhoso que até lambeu a panela. Lambeu a panela. Essa é uma coisa nova. O lamber é uma coisa nova. Tem que estar claro para quem está ouvindo. Ele comeu como um rei e achou tudo tão maravilhoso que até lambeu a panela. A panela ficou apaixonada pela lambida do gato. O gato ficou apaixonado pela beleza da panela. Os dois namoraram, os dois se casaram e os dois viveram felizes para sempre. Essa última frase você corre. É a frase que você está encerrando. Não corra para a pessoa não perder o finalzinho. Os dois namoraram... É porque eu estou visualizando aqui as crianças que eu trabalho. Eles adoram esses negócios assim. Sim, mas eles podem também ir aprendendo uma outra estética, né? Então, os dois namoraram, os dois se casaram e os dois viveram felizes para sempre. Porque você deu uma corrida. Os dois viveram, assim, os dois viveram. Então, não estava assim, clarinho, né? Os dois namoraram e fugiu aqui. Pode falar. Não, é isso. Era essa a informação. Gente, vamos abrir aí um pouquinho as nossas telas para poder a gente fazer uma fotinha. Estamos chegando aqui, 18 horas, estamos finalizando esse encontro, que para mim foi maravilhoso, eu adorei estar com vocês. Quem trabalha comigo, né, mais próximo, assim, sabe que uma das minhas queixas é justamente esse espaço de ouvir a crítica de um do outro, né, de poder trabalhar isso, que a gente normalmente não tem. As pessoas chegam e dizem: ah, que história ótima, foi ótima a sua história, mas ninguém aponta onde você não está legal. E eu acho que esse poder estar entre pares e poder a gente se desnudar mais, se colocar, eu acho que é muito bacana, né? Então, fazer mais uma fotinha. Vocês, algumas pessoas pediram aí que a gente pensasse na possibilidade de um encontro para trabalhar com materiais. A gente vai pensar nisso. E aí a gente, então, faz contato com vocês, né? Vamos juntar a equipe e vamos fazer contato com vocês para um outro momento. Mas, enfim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Espero que eu, de algum modo, possa ter contribuído aí com a contação de vocês, com a prática de vocês, né? E é isso.
Muito obrigado. Eu quero agradecer, professor. Posso falar? Pode. Agradecer por essa experiência, né? Que eu entrei por acaso lá no Simpla para entender como montava um curso, né? E aí eu vi, falei, eu vou fazer isso aqui. E até depois eu quero conversar com você no particular, para fazer um convite, né? Para você, para o pessoal que já tem uma experiência na contação de histórias, porque a gente, pensando nessa pandemia, queria um tipo de exposição online. A ideia da exposição online foi em cima da arte, né? De pinturas, vai ter cantor. Eu falei, por que não a contação de história também? Porque isso é uma arte, eu estou vendo aqui. Né? Como a questão de você, como você falou, a partitura, né? Que a gente cria quando a gente está falando. Então, é um convite para o pessoal, depois eu até pôr aqui já nos arquivos, e eu mando um e-mail para o senhor explicando o que é esse projeto. Né? Um projeto para a gente se expressar nesse momento que a gente está vivendo, todo mundo muito preso em casa. Tá bom? Obrigada. Perfeito, perfeito. Professor, só uma questão. Eu lembro que no primeiro encontro, você falou que fazia meses que você não fazia um trabalho de contação, que você não tinha ainda interagido, né, através da internet. E bem no final, quando eu estava para encerrar, eu vi o senhor muito emocionado. Não sei se foi reflexo aqui, mas eu vi o senhor muito, muito, quase que emocionado mesmo com todo o processo. Então, assim, saiba que mudou a minha vida, eu acho que mudou o caminho de muita gente aqui. Então, se você ficou esse tempo todo sem conseguir fazer, todo esse tempo te maturou para você estar aqui com a gente da melhor forma, da forma mais entregue, da forma mais plena. Então, parabéns. Verdade. Que bom. Eu realmente me emocionei, porque é muito bom estar assim entre pares, é muito bom poder falar de contação, né? E eu realmente há tempos que não tenho assim uma plateia ali na minha frente para contar, e não tenho muita habilidade com contar online, assim, é de um estranhamento. Mas estudar online tem se mostrado uma coisa bacana, né? É claro que presencialmente a gente pode fazer muita coisa, tem coisa, por exemplo, a parte de corpo a gente não trabalhou, o próprio olhar a gente não trabalhou aqui, porque fica complicado, né? Pelo próprio espaço e pela quantidade de pessoas. Mas, como diz lá na ementa, era como é que se transpõe, né, do texto, né, para lá, para a contação. Então, esse caminho de traçar aí, uma tentativa de traçar uma partitura, acho que tentei fazer com vocês, e se nesse sentido eu conseguir tocá-los de algum modo, né, para que a partir daí vocês continuem estudando, eu acho que o meu propósito, né, foi atendido. Né? Eu queria que depois, se você for fazer outros cursos, né? Inclusive depois da pandemia até, depois que a pandemia passar, eu queria que você, se pudesse, enviar o contato via e-mail, porque realmente foi maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho os e-mails de vocês, então eu tenho vocês aí como essa rede, e aí a gente pode continuar, né, se comunicando aí e fazendo um monte de coisas. E fique ciente de que, pelo menos para mim, eu tenho certeza que para muita gente, ajudou muito também a nossa saúde mental, né? Porque a gente fazer uma coisa prazerosa, fazer uma coisa prazerosa que não tem aquela cobrança do trabalho que você precisa fazer com perfeição e rápido, foi muito prazeroso. Muito bom. Muito obrigada, de verdade. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Ok, gente. É isso. Fica aí esse carinho grande de vocês. Fica aí né, essa sementinha para a gente continuar regando e fazendo acontecer. Então, boas contações para vocês, que seja em casa com o filho, que seja com os vizinhos, que seja na escola, na creche, onde for. Então, vamos lá. Vamos construir nossa partitura, vamos achar nosso caminho e vamos nos ouvir. De vez em quando, grave lá uma contação que você fez para você mesmo, e depois você ouve para ver como é que está indo aqui, como é que está isso, como é que eu estou soando, né, na contação. Tá bom?
Então, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz desse prêmio Aldir Blanc, né, o Prêmio das Artes Jorge Portugal pela Lei Aldir Blanc, contemplar tantos projetos, se foram muito mais nessa vez, porque, por ser online, os custos são menores, então você tem muito mais chance. Então, há muitas pessoas da Bahia toda, de várias cidades, com produções, colocando aí disponível para a gente. Então, achei uma riqueza tudo isso. E, olha, só para lembrar vocês, está aí o nosso link aí do YouTube, entra lá, não tem nada ainda, mas já se inscreva no canal, que todo esse nosso conteúdo vai estar lá, inclusive dia 10/4, às 20h30, vamos ter uma live acontecendo e disponibilizando o podcast de histórias para que vocês possam usar como quiserem. Tá bom? Perfeito. Então, bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau, gente. Cuidem, use máscara. Tchau, gente. Isso. Fique em casa e fique em causa. Nossa causa agora é salvar nossas vidas e dos outros. Então, essa é a nossa causa. Além de contar histórias, é claro. Beleza, meu povo. Tchau, tchau. Gratidão, muito obrigado. professor. Boa noite. Vocês têm meu e-mail. Feedback é sempre bem-vindo, principalmente daquilo que não funcionou. Tá bom? Valeu. Obrigada. Nada, até logo. Gratidão, professor, e um abraço a todos.